Hoje a gente comemora o Dia das Mães, e nós, mães, né, temos uma missão especial. Essa missão é muito especial, mas ela também é muito difícil, não é fácil, não é verdade? Exige muito de nós, exige sacrifícios e esforços, mas vale muito a pena, porque ela traz muitas alegrias também. Ela traz muitas alegrias ao nosso coração, né, e nos dá motivos para continuar. É assim que você sabe? Você sente isso? Ser mãe, gente, é uma missão que dá, né? Dá esse prazer de continuar. Por quê? Porque quando a gente toma essa missão para nós, de sermos mães, ela não tem fim. Não é assim? Missão de mãe acaba? Missão de mãe acaba, gente? Não. Uma vez mãe, mãe para toda a vida. Não é assim? Mãe para sempre. Existe também uma maternidade espiritual que Deus dá para todas as mulheres, né? É uma maternidade que é essa mesma missão de cuidar, de se preocupar, de ajudar a crescer, a levantar, a ver voar. Essa missão é para todas as mulheres. E também para os homens, existe uma paternidade espiritual. Eles não estão fora dessa missão de Deus, de cuidar e de ensinar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos nos colocar em pé? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós te bendizemos, sabemos que Tua presença aqui é real, sabemos que o Senhor já está nesse lugar, que o Senhor já tocou os corações e nós nos alegramos por isso, Pai. Nós entregamos mais uma vez a vida de cada um aqui nas Tuas mãos, a minha vida eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, para trazer o recado do Senhor ao Teu povo. Usa-me com graça, com sabedoria, para falar ao Teu povo aquilo que está no Teu coração, Pai. Essa manhã nós entregamos todas as mães nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe, capacite para essa missão, Pai, que não é fácil, mas é prazerosa, é de Deus para nós, e nós nos alegramos com isso, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor, com a Tua palavra, com a porção da Tua palavra, Senhor, aquela que vai nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que essa manhã, ó Deus, seja uma manhã muito, Deus, muito, muito abençoada por Ti, porque nós estamos na Tua presença, e ninguém sai da Tua presença sem receber bênção. Aleluia, Senhor, nós Te louvamos por isso, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre posicionamento? Tempo de posicionamento. Juízes 5, versículo 7. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Já tinham desistido os camponeses. Em outras traduções dizem, ficaram desertas as aldeias de Israel. Eles estavam sem governo, eles estavam num momento muito difícil, eles não buscavam mais a Deus e as coisas estavam ficando muito complicadas. Esse era o contexto, um tempo difícil, um povo que estava longe de Deus e os cananeus governavam sobre eles. Foi nesse tempo que Débora se levantou. Sabe, queridos, às vezes a gente não discerne, não presta atenção naquilo que a gente está vivendo, como é que estão as coisas ao nosso redor, como está o nosso país, como está a nossa família, como estão os nossos filhos. E a gente não toma essa postura. Levantei-me por mãe em Israel. Débora, ela era conhecida por ser uma mulher sábia, corajosa, que tinha uma vida com Deus, que ajudava as pessoas. Mas sabe uma coisa engraçada, interessante? É que ela estava vivendo numa época onde as outras pessoas não estavam buscando a Deus, onde as outras pessoas adoravam outros deuses, mas mesmo assim, ela se manteve fiel ao Senhor. Sabe, mesmo naquele momento em que as coisas não estão bem, mesmo naquele momento que você não vê a resposta, que você não sabe o que fazer, você tem que permanecer, tem que se manter fiel ao Senhor. Não é verdade? Ela não precisava de estar no meio de pessoas animadas que glorificavam a Deus para fazer isso. Ela era uma adoradora. Ela era uma mulher de Deus. Ela não precisava que as pessoas ficassem impulsionando ela. Sabe? Pelo contrário, ela influenciava as pessoas. Ela estava cercada por pessoas de outras nações até, os cananeus que adoravam outros deuses.
mas ela era fiel ao Senhor. Ela dependia, ela colocava a dependência dela na mão de Deus. Ela era uma mulher cheia de fé. Cheia de fé. Eu não sei se você conhece a história de Débora, mas se você não conhece, eu recomendo que você leia lá em Juízes, e você vai ver toda, né, a jornada ali daquela mulher, como que ela conseguia, além de fazer os trabalhos dela como mãe, como esposa, como mulher, numa época que era difícil, a gente não tinha água encanada ali, não tinha coisas fáceis, né? Era tudo muito complicado, muito difícil, mas mesmo assim ela encontrava tempo para buscar o Senhor, mesmo assim ela encontrava tempo para ajudar as pessoas, mesmo assim ela tinha sempre nos seus lábios uma palavra de louvor, uma palavra de ânimo. Não tinha murmuração, não tinha reclamação, e tinha tudo para reclamar, tinha tudo para murmurar, mas a palavra dela era sempre de encorajar, sempre de levantar as pessoas. Ela foi para a guerra. Quando você lê lá, se você não conhece, você vai ver que ela foi para a guerra. E depois que ela teve a vitória, ela oferece um cântico de louvor a Deus. Então essa mulher, além dela ser uma adoradora do Senhor, ela reconhece que aquela vitória, aquilo que ela tem, aquilo que ela consegue, aquilo que ela ganha, vem de Deus. E ela louva o Senhor por isso. Ela engrandece o nome dele por isso. Ela faz um cântico e ela sai cantando ali pela cidade junto com Baraque, né, que foi o homem que foi para a guerra com ela. Mais tarde ela se torna uma juíza e julga Israel por 40 anos. E a Bíblia diz que são 40 anos de paz. No meio daquela turbulência toda que eles estavam vivendo, né, que os cananeus estavam sobre eles, agora eles passaram a viver em paz. Baraque reconhecia Deus na vida dela. Por isso, gente, quando ela disse a Baraque que Deus mandava que ele saísse à guerra contra os cananeus, contra Sísera, ele falou com ela, ele falou assim: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Por que Baraque disse isso? Eu quero compartilhar com vocês aqui a parte que eu acredito que ele falou isso porque ele via Deus na vida dela. Eu acredito que quando ele falou assim, ó, vem com a gente, porque se você estiver lá, eu sei que Deus vai estar lá também naquele campo de batalha. Se a tua presença for conosco, nós vamos ser fortalecidos. Você vai fortalecer a mim e aos meus soldados, porque nós sabemos que você é uma mulher de Deus, que Deus está com você. Uau, que mulher é essa, gente? Que é uma pessoa de guerra, preparada, com um exército. Só vou se você for. Eu lembro de Moisés quando saiu, quando Deus mandou que saísse, ele disse, eu só vou se tua presença for conosco. Se a tua presença não for, eu não vou para lugar nenhum. E foi mais ou menos isso que Baraque quis dizer, eu só vou se você for, porque eu sei que se você for, Deus está com você, a presença dele vai estar lá. Apesar dela se referir à sua maternidade ministerial sobre o povo hebreu, o princípio aplicado na sua postura de levantar-se deve ser observado por todos nós. Ela tomou uma postura, ela tomou uma decisão. Quando ela viu aquilo tudo devastado, as pessoas deixando. A gente leu aqui no versículo que os camponeses já tinham desistido, que Israel já estava ficando deserto. Por quê? Eles estavam com medo, eles estavam sendo subjugados pelo exército cananeu. Então nós temos que observar essa postura de Débora, de dizer, levantar-me-ei como mãe em Israel. Eu, Débora, vou levantar. Amém? Nós também precisamos nos levantar como mães, né? Como mães daqueles que são herança do Senhor, aqueles que Deus colocou nas nossas mãos. Nós também precisamos levantar por aqueles que não sabem a direção, precisamos aconselhar, precisamos orar pelas pessoas. Nós também temos que tomar essa decisão, essa posição de nos levantar. Débora estava atenta ao que acontecia.
acontecia ao redor dela, a necessidade do povo. Quantos de nós, mães, e até mesmo vocês, pais, né, somos tão ativos, nos preocupamos tanto com a nossa vida financeira, com o nosso trabalho. Muitas vezes nós preocupamos tanto com o nosso corpo, né? Queremos malhar, queremos cuidar do nosso corpo. Quantas vezes nós sonhamos, né, em conquistar, sonhamos com o nosso futuro. Quantas vezes nós nos preparamos, estudando. Quantas horas levamos fazendo um trabalho, fazendo um estudo, malhando. Quanto tempo gastamos com algumas atividades de lazer que nós gostamos. Mas quando se trata da vida espiritual, da salvação, de pessoas que estão indo para o inferno, dos nossos filhos que estão se perdendo, nós somos tão apáticos, tão lentos, tão devagar. A verdade é que muitas vezes a vida espiritual dos nossos filhos não tem sido a nossa prioridade. A gente fala de Deus, a gente leva em algum momento para a igreja, mas a gente não toma essa postura de lutar. Quero dizer que quanto a essa questão, nós estamos prostrados, muito poucos ativos. Por isso hoje, gente, essa palavra vem para nos confrontar. Essa palavra é uma palavra de Deus que vem para nos confrontar, para chamar a nossa atenção, porque nós precisamos nos levantar. Assim como Débora, precisamos estar determinados a tomar uma posição, a fazer algo, a investir tempo, a buscar em Deus uma resposta. Diga aí para você e para quem está do teu lado, levanta-te, Débora, levante-se, Débora. Eu quero compartilhar com vocês agora alguns conceitos que são muito importantes sobre levantar-se. Primeiro, levantar-se significa erguer-se. E é bem o oposto de tombar, de cair, de estar no chão. Ou nós estamos erguidos, tomamos essa postura, ou nós estaremos caídos. Não tem um meio termo. E, de fato, se queremos conduzir os nossos filhos na presença de Deus, se queremos levar pessoas ao Senhor, se queremos ver o reino de Deus sendo expandido, se queremos fazer algo de importância, nós precisamos nos erguer agora. Hoje, nós não temos tempo. O nosso tempo está chegando ao fim, queridos. Nós não temos tanto tempo como nós às vezes pensamos que temos. Às vezes o jovem pensa que porque ele é jovem, ele vai ter muito tempo. O tempo para você já chegou. O seu tempo é agora. Agora nós estamos vivendo o presente. É nesse tempo que nós temos que tomar decisões. É nesse tempo que nós temos que fazer as coisas. Antes que percamos a capacidade de influenciar. Antes que a gente perca a capacidade e a oportunidade de pregar, de falar, de influenciar os nossos filhos. Não temos tempos a perder. O mundo está doutrinando as nossas crianças, os nossos filhos. E por isso que o Espírito Santo, nessa manhã, faz um apelo a você. Levante e batalhe pela alma do seu filho. Batalhe pela alma de alguém. Ajude aquele que está sofrendo, aquele que está sem direção. Não fique parado. Não fique prostrado. Deus te chama. Deus te chama a levantar. O Espírito Santo nesta manhã te ordena a você levantar. Outro conceito é ter reação contrária a algo ou alguém. Levantar-se é ter reação contrária a algo ou alguém. Nós não podemos aceitar, queridos, e nem podemos nos conformar com o que a gente tem visto e ouvido, com a influência desse mundo na vida daqueles que nós amamos, com a influência desse mundo na vida dos nossos filhos. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Que o mundo jaz no maligno. E nós não podemos deixar que essa influência do maligno que está no mundo venha sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida.
Nós não podemos deixar, nós não podemos permitir que isso aconteça, nós não podemos deixar aceitar isso, nós temos que ter uma reação contrária a isso. Nós fomos chamados para reagir a isso, para não ser moldados como os padrões do mundo, mas transformados pela palavra de Deus. A vida com Jesus é uma vida abundante. A vida com Jesus é uma vida de vitória, é uma vida de alegria. Então levante-se e confronte toda a ação de Satanás contra a sua vida. Toda a ação de Satanás contra seu filho, seus filhos, ore por eles, desenvolva o hábito da leitura bíblica. Nós temos muito o que aprender, queridos, nós temos muito o que praticar, na verdade. Porque a palavra de Deus já nos ensinou tudo, mas a gente é lento em praticar. A gente sempre está achando que vai dar tempo, que a gente vai ter mais tempo, né? A gente fica nesse conformismo, né, de que está bom do jeito que a gente está, na zona de conforto, como a gente fala. Mas nós precisamos nos levantar, orar pelos nossos filhos, desenvolver neles o hábito de leitura, em nós também, ensinar sobre os temas polêmicos que estamos ouvindo, porque eles vão ouvir lá fora. Se você não ensinar em casa, ele vai ouvir lá fora. Quantas vezes você tem sentado com ele e explicado para ele esses termos, essas coisas que estão sendo usadas pelo inimigo para enganar os nossos filhos, para enganar os nossos jovens? Você já conversou com ele sobre drogas, sobre sensualidade, sobre ideologia de gênero? Você já conversou com ele sobre prostituição, sobre abuso sexual? Você não pode se conformar. Você não pode se conformar com as coisas que o mundo diz. Mas você tem que fazer isso à luz da palavra. Você tem que buscar em Deus como que você vai falar isso para o seu filho. Como que você vai falar isso para as pessoas. Você já se preparou para conversar com certos tipos de pessoas que a gente vai se bater na vida? Porque a gente vai. Uma hora a gente vai encontrar. Uma hora a gente vai encontrar um cego, uma hora vai encontrar um homossexual, uma hora a gente vai encontrar uma pessoa com um câncer, uma hora a gente vai encontrar uma pessoa com problemas no relacionamento. Você está preparado para conversar com essas pessoas? O que você tem para falar para elas? Você já mostrou para o seu filho o quanto Deus o ama? Já aproveitou as oportunidades quando acontece algo de mostrar o poder de Deus? De dizer para ele, filho, Deus te ama. Você viu isso? Já conduziu ele a um pedido de oração a Deus, para quando ele receber a resposta, ele saber que veio de Deus? Sabe outra coisa, uma terceira coisa, um terceiro conceito de levantar-se? Levantar-se também é crescer. E o que você está fazendo para crescer? Porque o seu filho precisa ver você se empenhando também em crescer. Em crescer para aprender, para se preparar, para ajudar. Não só a ele, mas a todas as pessoas que você estiver em contato, que você estiver perto de você, que seja o seu próximo. Você precisa buscar mais da presença do Espírito Santo de Deus. Para crescer, você precisa buscar mais do Espírito Santo de Deus. Mais de Deus na sua vida. Você acha que o que você tem de Deus está bom? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Será que você já atingiu um nível suficiente? Uma fonte inesgotável. Quanto dessa fonte você já absorveu? Você precisa buscar mais, estar mais perto dele. Mais de Deus, mais de Deus. Ter vontade de ter Deus. Porque, queridos, a gente tem visto muitos nesse tempo que não sentem na sua vida o mover de Deus. Muitas pessoas que conhecem ao Senhor, muitas pessoas que vêm à igreja, muitas pessoas que dizem ser de Deus, elas mesmas não sentem o mover de Deus nas suas vidas. E agora? É tão lindo, né? A gente vê Baraque, vê em Débora Deus.
É tão lindo alguém olhar para você, ou você olhar para alguém e falar, uau, que homem de Deus, que mulher de Deus. Não é lindo isso, gente? São nas nossas ações, as nossas reações, que nós mostramos o quanto nós temos de Deus. E para crescer, nós precisamos buscar essa presença de Deus, esse enchimento do Espírito Santo, esse mover de Deus nas nossas vidas. Será que o nosso filho tem visto Deus em nossa vida? Será que as pessoas que estão ao nosso redor e o nosso testemunho têm mostrado Deus na nossa vida? Ou será que qualquer coisa que aconteça nos abala e a gente se prostra? Você precisa fazer crescer o conhecimento de Deus na sua vida. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa comer essa palavra. Porque ela é bússola para a sua vida. Ela te dá a direção. Você quer ter vitória? Você quer chegar em outros lugares mais altos, níveis maiores? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa tirar tempo para estudar essa palavra. Você precisa fazer crescer o seu tempo com Deus também. Às vezes nós achamos que temos Deus e está tudo bem. Então nós não gastamos nenhum tempo da nossa vida, do nosso dia, na presença de Deus. Débora passava horas debaixo de uma palmeira, aconselhando, ajudando, mas também na presença de Deus, buscando ao Senhor. Quanto tempo você busca ao Senhor? Quanto tempo você passa orando? Porque para crescer, nós temos que ter tempo de oração. Nós precisamos ter tempo de oração. Tempo para interceder pelos nossos filhos, interceder pelo nosso país, interceder pela nossa família. Quanto tempo você gasta fazendo oração de intercessão? Eu lembro que teve um tempo, quando o Marcos veio para aqui, para Salvador, e eu fiquei com os meninos lá em Jiqué. A gente fazia uma lista de oração. Os pedidos de Tiago, os pedidos de Carol, os pedidos da família. E a gente levava horas orando para Deus mostrar o que Ele queria para nós. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que uma oração relâmpago só vai resolver. E ela resolve em algumas circunstâncias. Ela resolve, ela é poderosa. Quando a gente clama ao Senhor por uma necessidade ali, naquela urgência, o Senhor responde. Mas isso não traz intimidade com Deus. Isso não traz a presença de Deus. Isso não atrai a presença de Deus para você, para a sua vida. Isso traz uma solução para aquele momento. Eu já caí com um recém-nascido no colo de uma escada, em aspiral, que quando eu caí de lá de cima, eu gritei, Deus! Eu cheguei lá embaixo, com o bebê no colo. Foi Tiago, gente. E ele não teve nada, e eu não tive nada. Porque é uma oração relâmpago que sai do coração e vai direto no coração de Deus. E Deus responde em fração de segundos ali. Mas nós precisamos de tempo com Deus para orar. Precisamos abrir o nosso coração, precisamos falar das nossas necessidades, precisamos fazer oração de intercessão, que é pelas outras pessoas. Não só orar por nós, não só pedir por nós, não só ficar clamando por suas coisas, você, seu trabalho, sua profissão, seu negócio, sua vida. Você precisa interceder por outras pessoas. Quando Jó intercedia pelos amigos, o Senhor trabalhava em favor dele. Então não podemos só olhar para nós. Seus filhos veem você orando. Porque você tem que dar exemplo de que você é um homem e uma mulher de oração. Para crescer, você também precisa depender de Deus. Crer, acreditar, depender dEle, ter dependência dEle. Porque isso depende das nossas vitórias. Você precisa ter comunhão também para crescer. Sabia que quando nós nos reunimos, nós estamos crescendo juntos, aprendendo com a história do outro, aprendendo com a experiência do outro. E isso traz crescimento para nós. Algumas pessoas não gostam muito de estar próximo, de ter comunhão com os irmãos, de vir à igreja. Mas nós crescemos quando nós estamos reunidos, juntos. E você precisa crescer. Você precisa crescer nisso, na comunhão com o corpo de Cristo.
Você tem que amar os seus irmãos. Você sabe que quando nós estamos juntos, na união, Deus ordena a bênção? É quando estamos juntos, nos amando, que nós crescemos. A palavra de Deus diz que quando nós estamos juntos, unidos, Ele dá o crescimento. Como é que você não gosta de estar perto daquela pessoa que é filha de Deus, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus? Reveja isso, porque isso é uma coisa que não está batendo com a palavra de Deus. Isso não é de Deus. Deus quer que os irmãos vivam em união, em comunhão. Porque isso traz crescimento. Porque quando estamos juntos, somos mais fortes, somos melhores, vamos mais longe. Porque quando estamos juntos, podemos ajudar um ao outro. Podemos exercer os nossos dons. Na comunhão há crescimento. E nós precisamos nos levantar para crescer. Amém? Levantar-se também significa tornar-se poderoso. Olha, uma coisa que a gente tem ouvido tanto falar, né, gente? Empoderamento. Todo mundo querendo esse empoderamento, as mulheres. Todo mundo querendo isso. Mas o verdadeiro empoderamento, gente, o verdadeiro empoderamento que nós precisamos ter é sermos cheios de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios da autoridade que tem no nome de Jesus e que já foi nos dada. Esse é o verdadeiro poder. Esse é ser poderoso. Porque a palavra de Deus diz que quando nós somos cheios, né, do Espírito Santo de Deus, quando nós somos cheios da autoridade do Senhor, que Ele nos deu, delegou a nós em nome do Senhor Jesus, nós podemos libertar os cativos, nós podemos quebrar as cadeias, nós podemos curar, orar por cura e ver pessoas sendo libertas. Nós podemos vencer o mal, confrontar o pecado, resistir ao pecado. Nós precisamos crescer em poder, gente. A nossa vida precisa ter poder de Deus. Porque nós precisamos vencer o mal. Nós precisamos vencer toda a obra de Satanás. Toda a obra de Satanás. E é com o poder de Deus, com o nome de Jesus que nós vamos vencer. É buscando o Senhor. É crescendo o nosso momento de oração. É conhecendo a palavra dEle que nós vamos crescer. Não é assim? Como é que você vai confrontar o pecado e o mal se você não tiver poder de Deus para isso? No seu nome? No nome de outra pessoa? Algumas pessoas foram lá na Bíblia expulsar um demônio no nome de Paulo. No Deus que Paulo pregava. E aqueles demônios rasgaram a roupa daqueles homens. Bateram neles, eles tiveram que fugir nus. Porque faltava poder de Deus. Mas sabe, nós que já aceitamos ao Senhor Jesus, nós que já somos filhos de Deus, que já fomos enxertados na videira verdadeira, esse poder está nosso acesso, nós temos acesso a Ele. Nós podemos desenvolver o poder de Deus na nossa vida. Nós podemos ser poderosos em Deus. Mas precisamos nos levantar. E tomar essa postura. Você tem vivido isso na sua vida? Tem tombado diante das situações que Satanás apronta para você, que o inimigo traz? Ou você tem se colocado nessa posição de autoridade, de poder, repreendido o mal e feito ele fugir de você? Ou será que você tem se encolhido quando ele age contra a sua vida, contra a paz da sua casa, contra a sua família? Deus nos deu poder para que nós fôssemos poderosos em Deus, para vencer o maligno, para vencer as tentações, para vencer o pecado, para vencer as dificuldades. Levantar-se significa tornar-se poderoso. E as nossas famílias estão precisando tanto. E esse mundo está precisando tanto de mulheres e homens de Deus cheios do poder, cheios de unção, cheios de graça, e não só de falácias, de palavras, de atuações.
Não é pelo muito falar. Nossas famílias precisam de mulheres fortes no Senhor, de homens fortes no Senhor. E você foi chamado para ser esse homem. Foi chamado para ser essa mulher. Assim como Débora. Forte, corajoso, ousado. E um quinto conceito que eu trouxe aqui é levantar-se, também é pôr-se mais alto. Talvez você já esteja achando que você está numa posição boa, né? Confortável, considerando a sua posição atual. E talvez esteja pensando assim, está falando ali de prostrado, de posição, se eu não estiver elevado, eu estou prostrado. E aí você está bem satisfeito, porque você olha para você e diz assim, eu não estou prostrado. Eu não sou essa pessoa assim, caída, prostrada. Mas o nosso desafio que Deus traz para cada um de nós, é que nós temos que nos pôr em pé. Além da onde a gente já está. Mais alto. Mais alto. Melhor a cada dia. Aprendendo mais todo dia. Crescendo todo dia. A palavra de Deus em Provérbios diz que as veredas dos justos é como a luz da outrora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Então, essa posição que a gente está agora, e eu não sei qual é a sua, se você está abatido ou se você está elevado, não importa. Deus quer que você vá mais alto. Deus quer te levar a um nível maior. Deus quer sempre que você aprenda mais, que você cresça mais, que você nunca esteja satisfeito onde você está. Não é para parar. Não está bom ainda. Crescer cada dia mais. O conformismo é sempre um caminho de derrota. Quando a gente acha que já está bom, que não precisa mais buscar o Senhor, que não precisa mais de oração, que não precisa mais ler a Bíblia, que não precisa mais vir à casa do Senhor, você já está fazendo um caminho inverso, o caminho da derrota. E não mais no caminho da vitória. E é por isso que você está sendo chamado nessa manhã, né, desafiado a erguer-se ainda mais alto. A Bíblia diz que Deus nos faz andar em lugares altos. Em lugares altos. Onde estaremos acima dos problemas. Acima das tribulações. Acima do pecado. Acima dos nossos medos. Acima das nossas necessidades. Acima das dores, das frustrações, das desilusões. Acima deste mundo. Acima dos nossos desejos carnais. Mais alto, mais alto. O que é que fala lá em Hebreus 3:19? Vamos abrir aí? Para vocês se movimentarem. Hebreus 3:19. Aliás, gente, não é Hebreus não, viu? É Abacuque 3:19. Amém? Diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos, sobre os meus lugares altos. Então o Senhor tem lugares altos para você. Sabe por quê? Porque de lá nós podemos ver as coisas com mais clareza. Quem está no alto vê as coisas com mais clareza. Consegue discernir melhor as coisas. É esse o lugar que Deus quer para mim e para você. Um lugar onde a gente possa estar acima dessas situações todas que eu falei aqui. Um lugar que você pode ver e ali você pode analisar melhor. Porque quando a gente olha de fora, você já teve essa experiência? Você já viu que quando você está fora do problema, o problema é do outro, não é seu. O problema é do outro. Quando você está fora do problema, você sempre tem uma resposta para ele.
Você sempre tem uma dica para dar, você sempre tem uma solução para o problema. Mas quando você está envolvido no problema, tudo é muito difícil. Tudo é muito pesado, tudo é muito escuro. Aí Deus te tira desse lugar pesado e escuro e te bota no lugar mais alto. E aí você consegue ver o todo. E consegue saber por onde ir, o que fazer, como resolver. É isso que Deus tem para nós. Lugares mais altos. E levantar-se também é pôr-se em lugar mais alto. E eu quero, nessa manhã, desafiar todos vocês a voarem mais alto. A não se conformarem. A buscarem mais a Deus. A se prepararem mais para essas conversas que nós vamos ter. A conversar mais com seus filhos, ensinar mais. A orar, a interceder, a buscar o Senhor. Por fim, eu quero lembrar para vocês que erguer-se ou ficar prostrado é uma decisão sua. É você que vai decidir. Sempre será uma escolha nossa. É nós que vamos determinar se vamos ficar prostrados, se vamos aceitar essa condição, ou se nós vamos reagir a isso e vamos nos levantar. Ela disse, eu me coloquei como mãe em Israel. Eu me levantei. É uma decisão sua. É você que vai fazer isso. Jesus mostrou isso numa parábola do filho pródigo. Quando aquele rapaz deixa a casa dele, ele vai, ele perde tudo. E quando ele já está no final de tudo, já não tinha mais o que fazer, estava no fundo do poço. Ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. É necessário tomar essa posição de nos levantar, de não aceitar, de buscar melhoras, de aprender mais, de estudar mais, de orar mais, de ter mais intimidade com Deus, para a gente viver uma vida de vitória e abençoar muitas vidas. 40 anos de paz, quando ela estava como juíza em Israel. Paz na sua casa, paz no seu espírito, paz na sua família, paz no seu trabalho. Porque por trás desse tempo todo de paz, teve todo esse caminhar, né? Esse processo de buscar a Deus, de orar, de ajudar, de interceder. E sabe esse rapaz que ele disse, levantar-me-ei e ter com meu pai? Isso mudou a realidade dele. Mudou. Totalmente, ele voltou a ter toda a herança de volta. E olha que ele já tinha gastado a herança, o pai o recebeu. O pai o ajudou, o pai botou um anel no dedo dele, teve felicidade ali, uma grande vitória. Porque ele tomou essa decisão de se posicionar. Você está vendo como é importante quando a gente entende e toma a decisão e fala, eu vou me levantar contra isso, eu vou me levantar nessa situação, eu vou passar horas orando por isso, eu não vou aceitar que isso aconteça com meu filho, eu não vou aceitar que isso aconteça na minha casa, eu não vou aceitar que isso aconteça com meu marido, eu não vou aceitar esse resultado desse exame, eu não vou aceitar isso, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu não sei qual é a posição que você está, mas Deus te convida a pôr-se mais alto. Que você seja uma mulher mais espiritual. Um homem mais espiritual. Que seus filhos reconheçam Deus na sua vida, assim como Baraque reconheceu Deus na vida de Débora. Porque eles vão querer andar com você, eles vão querer andar ao teu lado. Que você seja reconhecido como alguém que tem autoridade espiritual. Precisou ali para chamar, estava tão endemoniado ali, chama você. Porque reconhece que você tem autoridade espiritual. Tem uma pessoa enferma, tem uma pessoa com um problema sério, vai chamar para orar, vai chamar quem? Vai chamar você. É para chamar você, não é para chamar outra pessoa, não. Quem é que está naquele lugar, naquela hora? É você? Você tem autoridade para orar. Autoridade espiritual sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho.
Que você seja cheia de Deus, que vocês sejam cheios do Senhor, cheios de Deus, que tenham desejo de buscar Ele, que tenham fome de Deus. Jesus não precisava, gente. Ele era o próprio Deus, mas Ele levava horas orando, horas na presença do Senhor, horas buscando a Deus. Não sei por que a gente às vezes acha que a gente já tem e não precisa buscar mais. Tenha intimidade com Ele. Fale com Ele. Ouça o Senhor. A gente também não é, às vezes, ensinados a ouvir a Deus. Nós falamos com Deus. Antes de me converter mesmo, eu pensava que a gente só tinha o poder de falar com Deus. Eu não sabia que Ele falava com a gente, né? No dia que eu descobri que Deus falava comigo, uau! Foi transformador. Porque eu achava que Ele era Deus, que Ele estava lá no céu e a gente fazia pedidos para Ele. Mas eu não sabia que Ele nos direcionava falando conosco, nos dando direção, falando audivelmente, ou então falando no nosso coração, ou então falando através da palavra. Deus está falando. Deus está falando hoje com você, através da sua palavra que está sendo falada aqui. Deus fala conosco, mas Ele fala também no pessoal. Aqui estamos em comunidade, mas Ele fala lá no seu quarto, quando você o escuta. Quando você para um pouquinho para escutar. Você tem que aprender a escutar a voz de Deus, estar sensível à voz de Deus. Que os teus olhos sejam cheios de bondade. A palavra de Deus diz que quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é luz. E Débora era assim. Ela tinha bondade nos olhos dela. Ela fazia as coisas dela, mas ela corria para ajudar os outros a resolver os problemas deles. Isso é bondade, gente. Isso é misericórdia. Isso é amor. E nós precisamos ter isso em nossa vida. Que a tua boca fale das coisas do céu. E quando você sentar para conversar com alguém, o papo não fique só nas coisas deste mundo, só de coisas fúteis, só em coisas... Não tem pecado nenhum em falar do cinema, do filme, do que você gosta. Mas fale também das coisas de Deus. Aproveite todo momento. Se você não está contando nada que Deus fez na sua vida durante a semana toda, nenhum milagre que você viveu. Se você não está contando nada que você aprendeu nessa semana, se você não tem durante uma semana inteira nada para falar do que Deus falou com você, ou do que você ouviu de Deus, ou uma música que cantou você, que envolveu o seu coração, se você não tem nada para falar de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, muito errada. Muito errada. Você precisa se levantar. Você precisa buscar mais, você precisa orar mais, você precisa se dedicar mais. Porque todo dia nós temos que ter algo da parte de Deus para comentar. Algo da parte de Deus, porque a gente sentiu quando a gente louvou, porque Deus falou quando a gente estava tomando banho, porque a gente ouviu uma pregação e Deus abriu os nossos olhos. Todo dia. Será que Deus só fala uma vez na semana? Só quando a gente vem aqui? Que a tua boca fale das coisas de Deus. Que você seja apaixonado por Ele. Por fim, nós estamos nesse tempo que é necessário tomarmos uma posição. Alinharmos a nossa vida, porque nós não temos mais tempo. Se a gente vivesse assim, a gente ia fazer muito mais. Lembra lá quando Jesus, antes de morrer e antes de subir aos céus, Ele falou com os discípulos... que Ele ia voltar e que eles se preparassem. E eles achavam que ia ser naquele momento. Então eles trabalhavam. Eles não se apegavam a guardar dinheiro, a comprar terreno. Pelo contrário, eles vendiam as propriedades deles, distribuíam, porque eles achavam que aquela vinda do Senhor ia ser imediata. Mas nós, mesmo que não vamos viver do jeito que aquele povo viveu, mas nós temos que ter esse entendimento que os dias estão sendo encurtados, que a volta do Senhor está próxima e que nós temos que valorizar o que tem valor, temos que fazer o que é importante, temos que nos levantar e temos que batalhar, guerrear. Uma mãe posicionada, um pai posicionado, faz toda a diferença na família. Um pai posicionado, um filho posicionado, que honra os pais, que faz a obra do Senhor, faz toda a diferença na vida dele. Não é assim? Então vamos clamar por sabedoria. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, dá-nos sabedoria para educar os nossos filhos para o Senhor.
Dá-nos sabedoria, Senhor, para pregar para as pessoas. Dá-nos sabedoria, Senhor, para nos conduzir em todas as coisas, para que a gente não venha tomar nenhuma posição que seja contrária à Tua vontade para a nossa vida. Dá-nos sabedoria, Senhor, para ajudar as pessoas, para aconselhar as pessoas, para que elas também se levantem. Porque, queridos, nós somos discípulos do Senhor, mas nós podemos formar outros discípulos. O Senhor espera isso de nós. Que não fique só em nós, mas que a gente também levante outras pessoas, para que elas levantem outras pessoas. O que você vai fazer? Você vai para a guerra? Se for preciso, você vai se levantar? O que você vai fazer? Vamos nos levantar? Vamos nos levantar. Como um sinal de que você entendeu e que você precisa se posicionar. Eu não sei em qual área da sua vida você vai precisar se levantar. Tomar uma decisão, fazer algo. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido que você precisa tomar um posicionamento. Não deixar que o inimigo roube de você aquilo que Deus já declarou a você. A sua paz, a sua bênção, a sua saúde, a sua vitória é sua, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez entregar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos, Senhor, direção do Senhor, queremos nos posicionar, queremos nos levantar, queremos, Senhor, reagir, Senhor, ser contra, Deus, a essas coisas que o inimigo, que o mundo vem, ó Deus, colocando na vida dos nossos filhos, vem falando aos nossos jovens. Ó Deus, nós queremos, Senhor, ser transformados pela Tua palavra, Senhor, ter em nossos lábios palavras de louvor, palavras que ajudem as pessoas, queremos ter, Senhor, sabedoria, Pai. Ó Deus, vem em encontro do Teu povo, Senhor, que nessa manhã clama a Ti. Ó Deus, nos ajuda a nos posicionarmos, Senhor, a levantarmos, a não aceitarmos. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida de oração, uma vida na Tua presença. Ajuda, Senhor, tira todo empecilho, Senhor, tudo aquilo que está, Senhor, amarrando, dificultando, Pai. Ó Deus, Tu sabes, Deus, às vezes nós colocamos desculpas que não temos tempo, desculpa que estamos atarefados, corridos, desculpa que temos esquecido, que temos tantas coisas, Senhor, tantas coisas. Mas nessa manhã, Pai, nós clamamos ao Senhor e ao Teu Espírito que venha nos incomodar, que não deixe, Senhor, que nós venhamos ficar prostrados, que não deixe, Senhor, que nós fiquemos desanimados, que não deixe, Senhor, que a gente fique, Senhor, desamparado, porque Tu és o nosso Deus, Pai. Nós queremos nos levantar, nós queremos dizer como Débora, Senhor, eu me levantarei e serei mãe sobre a minha casa, serei mãe sobre os meus filhos, serei mãe sobre todos aqueles que se colocarem à minha direita, à minha esquerda, na minha frente. Nos ajuda, Pai, precisamos de Ti. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém, glória a Deus.